afinal de contas, até agora ele não fez nada. O que a gente teve até agora nada mais é do que o efeito de tirar o bode da sala. Está todo mundo se sentindo melhor, é legal. Só que isso funcionou até aqui. Daqui para frente tem que ser o que ele faz. Mas, Ricardo, você acha que o Temer vai fazer tudo o que deveria, tudo certinho? Não, eu tenho certeza que ele não vai. Mas não precisa. O Lula fazia tudo certinho e o Brasil crescia mais do que todo mundo achava todo santo ano, tirando o ano da crise internacional. Para o Brasil voltar a surpreender positivamente, o Temer tem que fazer uma coisa certinha: colocar as contas públicas em ordem. Porque o que acontece se na família de vocês estão gastando mais dinheiro do que vocês ganham? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Na mesma hora você vai lá, decreta que o seu salário dobrou e está resolvido, não é isso? Essa foi a solução do governo. Falar, não, eu cortar os meus gastos de jeito nenhum. Faço o seguinte, eu reconheço, a coisa está desequilibrada, sacrifícios são necessários, só que eu não vou fazer não, quem vai fazer o sacrifício são vocês. Eu aumento os impostos e jogo os sacrifícios para a população. Tem um probleminha. Num primeiro momento, resolve as contas, porque eles aumentaram os impostos, se eles estavam gastando mais, mas estão ganhando mais agora, a conta ficou equilibrada. Só que só funciona no primeiro momento. Economia não é uma jogada. A coisa não para. O que significa? Aumentei os impostos das empresas. Significa que as empresas estão com menos dinheiro, contratam menos gente, mandam gente embora. Aumentei os impostos das pessoas. As pessoas sobraram com menos dinheiro no bolso para consumir. As empresas que vendem para eles vendem menos, mandam gente embora. O desemprego come solto. O desempregado não consome como antes. Mais grave, a empresa que está ganhando menos, a cooperativa que está ganhando menos, as pessoas que estão ganhando menos, pagam menos impostos. As contas públicas ficam ruins outra vez. Aí a Dilma fala, vamos aumentar imposto de novo. E foi aí que a coisa parou. O Temer tem que virar isso. Como é que você vira isso? Cortando gasto do governo. Para cortar gasto do governo, ele tem que aprovar duas reformas. A primeira reforma, teto de gastos públicos. E essa eu acho que vai passar. Eu acho que deve passar antes do final desse ano, ela está aprovada. Aí, ele ganha uns 6 meses, até mais ou menos algum ponto no final do primeiro trimestre, início do segundo, que aí é que o bicho vai pegar. Porque aí vai ter que passar a reforma da Previdência. E aí a briga é boa. O que eu quero dizer é, esses 6 meses é a hora que o que vai acontecer é que passa a reforma dos créditos públicos, melhora as expectativas, a confiança vai para cima, as empresas investem mais, gera emprego, o desemprego que não para de subir, finalmente para de subir, começa a indicar para o outro lado, a gente começa a ter os primeiros sinais de recuperação econômica. Aí é a hora de ver, vai chegar a hora da verdade, mas pelo menos por mais uns 6 meses, as coisas vão melhorar. E ao melhorarem, começam a trazer um monte de oportunidade que as pessoas não estão vendo. A primeira delas, se eu deixar a Amazônia de lado, quero preservar, falei que sustentabilidade é importante, além disso, a área que sobra aqui é do tamanho de 33 países da Europa. Aí tem um detalhe também, deixa a Amazônia de lado, porque eu não quero confusão com a Marina da Silva. Aliás, cadê a Marina da Silva? Não, porque o Brasil teve a maior crise moral e econômica e política da história, e a Marina, que é a defensora da nova política, sumiu, não abriu a boca, não falou nada. Já o Aécio não, o Aécio foi firme e grosso uma semana. Depois, para com isso que a investigação começou a chegar perto. Estou dizendo isso pelo seguinte, eu já bati muito no governo, mas eu quero bater um pouco na oposição. Uma das razões que levou o Brasil a uma crise tão grave é um tremendo vácuo de liderança. Só que a política não aceita vácuo. Nessa hora surgem os falsos salvadores da pátria. Surge um cara com um discurso firme, eu tenho aquilo roxo, eu vou de jatinho, eu caço Marajá.
cara vai salvar a pátria, deu o que deu. Estou dizendo isso porque é uma hora a gente está atento. Os candidatos a salvadores da pátria vão pipocar a torto e a direito. É bom a gente ficar esperto. Mas voltando para onde eu queria. Bom, então a gente tem uma área que dá para plantar no tamanho de 33 países da Europa. Mais importante, a maior parte não está plantada. A maior parte do território brasileiro ainda está sendo usada para pecuária extensiva. Para ser específico, 40% da área de todo mundo que não está plantada, que pode ser plantada, está no Brasil. E diga-se de passagem, quando eu falo está no Brasil, a gente está falando basicamente grande parte disso, a maior parte disso, estou falando do centro-oeste brasileiro. Só que, para falar o seguinte, quando a gente olha o que aconteceu, voltando um aqui, o que aconteceu desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, que foi aqui, é que o agro brasileiro saiu do superávit, que era de 9 bilhões, e era mais ou menos estável, para 93 bilhões. Só que, gente, significa o seguinte: em 10 anos, perdão, em 15 anos, o superávit do nosso agronegócio multiplicou por 10. Vocês estão numa região que é absolutamente dependente do desempenho do agronegócio. Que maravilha! Principalmente porque o agronegócio aqui tem se verticalizado, o que significa gerar mais valor na cadeia produtiva. Isso aqui, gente, significa o seguinte: enquanto isso aqui continuar sendo verdade, e eu vou mostrar para vocês porque vai ser verdade por mais uns 30 anos, o interior cresce mais do que as capitais. É o que aconteceu nos últimos 15 anos. Em todos os anos, sem exceção, as cidades do interior cresceram mais do que as capitais dos estados. No Brasil inteiro, a média do crescimento das cidades do interior foi maior do que das capitais. Por quê? Porque o agro está no interior. Isso aqui vai continuar. Por que vai continuar? Porque mesmo, voltando aqui, quando eu dizia que no momento em que o preço das nossas commodities, foi o caso da soja, foi o caso do milho, caíram, o que a gente teve, por outro lado, foi uma alta do dólar que jogou a lucratividade do agro lá para cima. E mais recentemente essa história se inverteu. Só para dizer o seguinte: a lucratividade do agro vai continuar boa. Em paralelo, a produção brasileira está crescendo e muito. Se a gente pegar esse período de 25 anos, ela multiplicou por 6. Nesse meio tempo, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de soja, ultrapassou os Estados Unidos. Se a gente for olhar a produtividade da soja, que em parte eu falei de expansão de área plantada, mas no segundo detalhe, dobrou a produtividade. E se na soja isso foi marcante, no milho, onde a gente teve um pouco mais do que triplicando a produção nesse período, aconteceu um fenômeno que eu acho muito mais marcante. A soja cresceu fundamentalmente dividindo produtividade e área plantada. O milho, por sua vez, essa coisa de triplicar, veio quase inteira de produtividade. O Brasil criou um negócio novo que vocês têm aqui marcado, que é a safrinha. A safrinha, ou a segunda safra, é maior que a primeira hoje. A gente continua chamando safrinha. E é um negócio que no resto do mundo, na maior parte do resto do mundo, nem existe. Onde eu quero chegar com isso aqui é o seguinte: a gente tem um processo ainda potencial de ganho de produtividade grande, que com tudo que a produtividade cresceu no Brasil, ela continua sendo menor do que ela é nos Estados Unidos. A gente só diminuiu o gap, diminuiu bem, mas ele ainda existe. O que isso aqui para mim significa é o seguinte: se você junta área para plantar, clima, todos os problemas que existem, ainda mais favorável que a gente encontra fora, isso aqui significa o seguinte: a expansão que a gente vai ter do agro vai ser brutal. Segundo aspecto, queria falar da nova classe média, que é um tema que se falou muito e sumiu nos últimos anos. Porque nos últimos anos a gente teve a nova classe baixa, né? Que é aquele cara que já subiu e caiu, então acharam melhor não falar no assunto. Eu queria falar assim: porque esses caras caíram em função da recessão, que, como eu dizia, vai ficar para trás. Eu quero olhar para frente. Começando espelhando o que aconteceu para trás.
De 2004 para frente, o Brasil colocou 50 milhões de brasileiros nas classes A, B e C. É 50 milhões de gente a mais comendo direito no começo de conversa. Só que tem um detalhe: esse fenômeno não é brasileiro. Está acontecendo em tudo quanto é país emergente. A China, no mesmo período, colocou 240 milhões de pessoas nas classes A, B e C. A Índia colocou 120 milhões. A Rússia colocou 40 milhões. A Indonésia pôs 70 milhões. Em todos os casos, foi o Lula que fez. Estou comentando isso porque não é pouco. Já vou explicar o que está causando isso, mas a parte importante é que isso aqui significa que nos próximos 10 anos o Brasil vai botar mais 35 milhões. Aqueles outros países vão colocar mais um mar de gente. O que isso aqui significa? O consumo de alimento crescendo e crescendo. Muito louco. E com um detalhe: a gente não quer só comida. Posso te pedir um favor? Será que alguém consegue uma água para mim? Opa! É por isso que educação é importante, né? A gente tem que entender que vai olhar para trás antes de fazer uma pergunta idiota. Bom, você vê como é aquela coisa, né? Eu vendo passando com água, aquele desejo em cima da água dela, aqui estava bem mais perto. Obrigado. O que eu queria dizer é o seguinte: só que quando o pessoal sobe, não é só comida, é comida, educação e arte, sendo mais específico, deixando de transgelado. É muito pobre, infelizmente, ele só consegue cuidar do hoje, casa e comida. Quando ele dá uma subida de nível social e fala: tá bom, o hoje está mais ou menos, mas o amanhã está péssimo. A escola, o hospital que eu tenho acesso não são legais. Opa! Se o governo está oferecendo, o setor público está oferecendo, não é o que o cara quer, e hoje ele tem uma renda um pouquinho maior, oportunidade no setor privado. Resultado: nos últimos 15 anos, tudo ligado à saúde e educação cresceu mais do que o Brasil. Hospitais, planos de saúde, laboratórios farmacêuticos, farmácias, e por aí vai. Escolas, faculdades, escolas de idioma, escolas de tecnologia, tudo isso crescendo mais. Vai continuar a crescer. Outra coisa que vocês estarem incluindo. Por quê? Porque enquanto a gente conversa, tem 400 milhões de chineses, o Xing, como eu carinhosamente apelidei, é um deles, que hoje estão comendo um bifão made em Goiás. Só que quer dizer o seguinte: na última década, foram 400 milhões de chineses que saíram do campo, vieram para a cidade, pararam de plantar, passaram a ganhar mais trabalhando na fábrica, ainda que o salário deles para os nossos padrões seja uma miséria, são 5 vezes o que ele ganhava quando trabalhava no campo plantando arroz. Resultado desse cara? Está comendo mais, é daqui que está saindo. Só que na próxima década, de acordo com o Banco Mundial, tem 300 milhões de chineses que vão fazer o mesmo caminho. Opa, tem mais uns 10 anos ajudando o Brasil, em particular, o agro brasileiro. E depois, substituição. Sai de campo, Xing, entra em campo, Krishna Índia. A Índia é a China amanhã. A população é do mesmo tamanho, mais rural ainda, mais pobre ainda, ganhando mais, o dinheiro vai comer mais, melhor expansão de demanda por alimentos. E tem mais um detalhe. Esse meu gráfico é bem curtinho, tá? Tem só 2015 anos. Está começando no ano 0, quando o Cristo estava aqui. A renda per capita no mundo era de $500, que é o que vocês estão vendo aqui, que é o tamanho dessa bolinha, e a altura da bolinha é a população de milhões de pessoas. Vamos avançar 1850 anos. A gente avançou no tempo, mas avançou muito pouco em termos de renda, de desenvolvimento. Sabe quando a gente tem desenvolvimento? Quando a gente tem ou gente melhor preparada ou melhor equipada. É o que a Revolução Industrial fez. Nos 150 anos seguintes, triplica a renda, mas em
impressionante mesmo é o que acontece nos 15 anos depois. Com a era da informação, em 15 anos, a renda no mundo cresceu mais do que em toda a história da humanidade. E o que isso aqui significa, gente, é o seguinte: explode a demanda por alimento, porque onde isso aqui está crescendo, lembra daquele primeiro gráfico que eu mostrei dos países emergentes, que são pobres, as pessoas têm mais dinheiro, comem mais, comem melhor, demanda por alimento explode, agronegócio vira a bola da vez. E a hora de aproveitar as oportunidades é agora. Isso aqui é uma pesquisa feita por uma empresa da Califórnia chamada IDEA Lab. Eles pegaram 250 empresas mais bem-sucedidas no mundo e foram descobrir qual era a principal razão. Chegaram à conclusão que a principal razão é isso aqui: time. Quando as pessoas fazem, ou no caso as empresas que fazem. Isso quer dizer que a hora de aproveitar é quando está todo mundo com medo. Quer um exemplo? A Olimpíada. Eu queria que todo brasileiro tivesse tido a chance de ter ido para a Olimpíada. Porque as Olimpíadas foram uma lavada de alma. E fundamentalmente elas foram uma lavada de alma, primeiro que foi muito legal. Mas mais do que nada, porque as nossas expectativas eram as piores possíveis. A Olimpíada não foi um sucesso que deu tudo certo. Não deu tudo certo. A comida lá era uma droga, acabava meia hora depois de começar os jogos, caiu câmera, teve acidente de táxi que morreu gente, roubava material das equipes de filmagem estrangeiras, e ainda assim foi um sucesso. Não precisa dar tudo certo para ser um sucesso. A Copa foi igualzinho. As expectativas eram as piores possíveis, logo a gente acaba se surpreendendo para melhor. Quanto pior a expectativa, mais fácil a gente achou que, olha, até que foi legal. E esse é o ponto com relação à economia no Brasil hoje. As expectativas são péssimas, o que torna muito mais fácil a gente se surpreender positivamente. Que vem ao seguinte ponto, influenciado pela Paralimpíada. Em inglês tem uma expressão que é bounce back, que quer dizer recuperar. Bounce é quando a bola quica no chão, isso é bounce. Ela bate e volta para sua mão, por isso é que é recuperar. E as pessoas me perguntam: Ricardo, como é que eu volto para quando eu estava 2, 3, 4 anos atrás, quando as coisas estavam melhores? Eu falei: bom, o tempo não anda para trás, ele só anda para frente, forward. Onde eu quero chegar aqui é o seguinte: não, os próximos meses não vão ser fáceis, as coisas estão melhorando, mas estão longe de tão boas, e vai demorar para elas ficarem boas. Mas isso não é uma razão para a gente ir em frente. Pega a bola, bate aqui, para ela ficar lá na frente. Alguém que eu encontrei bouncing forward, apesar das dificuldades, é essa ginasta americana chamada Jennifer Bricker. Ela está pulando para frente. Ela teve as dificuldades dela, como todos têm na vida. No caso específico dela, ela nasceu sem as pernas, o que não a impediu de se tornar uma tremenda ginasta. Meu ponto, gente, é o seguinte: está na hora da gente tirar os nossos medos de campo, das preocupações. E eu também, inspirado pela Olimpíada, já tenho uma sugestão: sai fora da Alemanha. E trazendo o tema que eu abri isso aqui, eu quero fechar com ele. Ninguém gosta de crise, e é por isso que funciona. O que a crise faz é tirar a gente da zona de conforto e nos forçar a fazer o que a gente deveria, mas empurrava com a barriga. Quer um exemplo? Eu falei que o Brasil viveu uma crise moral. Sem ela, a gente não teria milhões de brasileiros indo à rua, e o Brasil poderia meter saldo para combater a corrupção. O Brasil era um país da impunidade. Teve que ter uma crise moral, ação e reação. Ficou tão feio que as pessoas reagiram. Então começaram a combater a impunidade. Crise política. Sem crise política, a Dilma estava cavando aquele buraco da economia, surpresas cada vez piores. Crise econômica. Quando daria para imaginar que um governo do PMDB
PMDB ia cortar o número de ministérios pela metade. Só tem tanto ministério que era para colocar os caras do PMDB. O Temer não fez isso porque ele quis, ele fez isso porque ele não teve opção. A crise deixa a gente sem opção de não fazer os ajustes que a gente tem. E essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. O que essa tal da crise brasileira criou de condição para vocês fazerem, para criar algo melhor do que vocês já fazem hoje? Produto melhor, serviço melhor, atendimento melhor, algo diferente, criar algo novo, sair forte, porque isso vai criar algo sustentável do ponto de vista do que dá para esperar lá na frente. Cria algo melhor, a oportunidade está aí. Nunca desperdicem uma boa crise, até porque essa aqui já está passando. E para fechar, eu queria só dizer o seguinte: para quem quiser mais detalhes, todo mês eu publico um artigozinho de uma página atualizando o que eu estou achando, o que me surpreendeu, o que tem de diferente, o que mudou. Para quem tiver interesse em receber, basta entrar nesse link, se cadastrar, e todo mês vocês recebem no e-mail de vocês a atualização do que eu estou vendo. E por fim, para quem quiser mais detalhes de, Ricardo, eu ouvi a explicação, mas ainda não estou convencido de que a economia vai melhorar tanto assim, tão rápido, como é que é? Isso eu conseguia falar em 1 hora. Em 300 páginas eu consigo explicar melhor em mais detalhe. Para quem quiser, meu livro está aí, vai estar sendo vendido aí fora depois, vou estar assinando, vai ser um grande prazer. Muitíssimo obrigado, gente. Grande prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Nossos agradecimentos pela